Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui com um vídeo sobre educação sexual infantil, falando um pouquinho sobre o assunto. Se inscreva no canal, assista até o final e dê o seu like. Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é tabu. É um assunto de suma importância para você pai, para você mãe, né? Para você que cuida de uma criança. A gente tem percebido muito a questão do abuso sexual infantil. Nós já vimos que tem uma campanha, né, que acontece em maio, que é Todos contra o Abuso Sexual Infantil, que é 18 de maio, e que ela tenta, né, propor situações para que essa situação toda venha a ser prevenida. E por que eu estou falando isso hoje? Eu estou falando isso hoje porque essa situação toda que nós estamos vivendo de isolamento social, de pandemia, segundo os dados registrados, a questão do abuso sexual infantil teve um aumento exorbitante. A gente fala também sobre o abuso sexual de mulheres, mas hoje o foco é a violência contra a criança, né? Essa violência sexual toda. Então, aqui eu vou colocar alguns alertas pra gente, algumas dicas. O que acontece? Você pode estar pensando assim, mas eu estou em casa, minhas crianças, meus filhos estão seguros. Será? O que acontece? Nesse período todo, a gente imagina que a gente está no controle. E às vezes, tem situações que fogem ao nosso alcance. Por quê? Mesmo que a gente esteja num período de isolamento, as pessoas acabam ainda frequentando as casas, as pessoas acabam ainda fazendo algum tipo de evento, passando o dia na casa, fazendo uma visitinha rápida, não é isso? Então, fica alerta, olha só. O abuso sexual infantil é que acontece geralmente com pessoas próximas da gente. Muito próximas, muito próximas. O abusador ele não vai ser alguém estranho, ele vai ser alguém que você confia, ele vai ser alguém que você acha que veio para te proteger, principalmente quando ele vai mostrar para a criança que aquilo é normal, tá? O que acontece? Tem algumas situações que a gente precisa ficar alerta, não só agora, mas futuramente. Quando vê alguém dormir na tua casa, passar um dia, fazer alguma coisa, fica sempre de olho. E se teus filhos dormem no quarto separado, no período que tiver pessoas que não sejam do teu convívio familiar, que não morem mesmo na tua casa, mesmo sendo tio, mesmo sendo primo, um parente, um amigo, coloca teus filhos para dormirem contigo. Porque geralmente os abusos acontecem na madrugada. Na hora que está todo mundo dormindo, a pessoa vai lá no quarto da criança, ela pode até não cometer o ato, mas a gente sabe que o abuso é o confronto com a criança, é a pressão, é o toque, né? Todas as situações de tirar foto e tudo mais já acaba culminando com o abuso sexual. Outro ponto, você pode dizer, será que isso acontece? Acontece. Na hora do almoço, pode acontecer abuso sexual? Sim. O abusador, ele pode tentar tocar a criança quando todos estão almoçando de boa, né, com o seu pé. E já começa aí esse ato. A criança não vai poder fazer nada, geralmente ela tem medo, ela fica arredia, e aí o cara que abusou, ele sempre vai ameaçar. Outra coisa, pais, principalmente locais públicos, né? Não deixe os filhos irem sozinhos para o banheiro. Não permita que aquela pessoa diga, deixa que eu acompanhe seus filhos, vocês podem se divertir. Muito abuso sexual acontece em banheiro mesmo, de igreja, de shopping, de escola, né? É lá que começam os abusos também. Outro ponto, quando você vai viajar, o que acontece? Nunca deixa o teu filho sozinho atrás com carona. Sempre vai lá. Por quê? Porque em viagens muito longas, né, o motorista está concentrado e quem está
no carona também vai conversando e atrás as coisas também acontecem. Principalmente quando as viagens são longas, então é um alerta. Tem muita criança sofrendo e aí o que acontece? Ela não conta porque ela tem medo, porque geralmente o abusador ele vai constranger e vai dizer que... Primeiro ponto, ele diz que é normal. Segundo ponto, ele vai tentar fazer com que a criança se sinta a culpada. Ele vai mostrar que aconteceu porque ela quis, né? Então, cuidado, vocês pais que não estão tendo controle no celular com os filhos, acontece muito na internet, numa sala de bate-papo. O abusador, o que ele vai fazer? Ele vai se colocar como sendo da mesma idade da tua criança, e ele vai gostar das mesmas coisas, ele vai conquistar, e aí ele vai chamar para uma conversa, depois, um bate-papo, tudo isso. E aí, o que acontece? Naquela hora da conversa, que a criança pensa que ela está conversando com alguém da idade dela, às vezes ele pede para ligar a câmera da webcam, aí você vai naquele bate-papo, e aí ele já te mostra fotos de crianças, né, igual você, com pouca roupa, só com as roupas íntimas ou até mesmo nuas, para que você entenda e perceba de que aquilo é normal, que as crianças da sua idade também fazem isso. E aí ele vai te induzir a fazer, porque todas fazem, é normal. E se você não conversar com seus filhos, se você não mostrar o que é abuso, a coisa pode complicar. E aí depois, esse cara ele vai ameaçar, né? E aí vai dizer que ele vai mostrar todas essas filmagens e a criança vai ficar se achando impura, vai estar se achando, vai ter nojo de si mesma e vai achar que ela é culpada, quando na verdade a gente precisa alertar. Você pode dizer, mas a minha filha é pequena, ela não sabe disso. Você pode falar muito bem de educação sexual em qualquer idade. Claro que você vai ter que saber usar a linguagem correta para você poder falar com essa criança, mas você vai mostrar a questão de que ninguém pode tocar no corpo dela, nem papai, nem mamãe. Se você for levar o pediatra pode tentar examinar algumas partes, você vai mostrar que o pediatra está examinando com a presença do papai e da mamãe, mas é porque é algo de saúde, é necessário. Então, na hora do banho, né, quais são as partes que você não pode tocar? Quem são as pessoas que você pode contar? Né? Então, a gente precisa mostrar para a criança que se algo acontecer, ela pode contar com os pais, sim, ela não tem que ficar com medo, ela tem que correr e contar para alguém de confiança, seja pai, mãe, professor. Aí você pode dizer, mas e aí se foi um pai? Né? E a gente sabe que muitas vezes a própria mãe ela não acredita, mas você tem uma professora, você tem alguém de confiança. Só a gente já não pode deixar com que esse abuso ele aconteça frequentemente e ele cresça cada vez mais e as crianças percam a inocência, elas não sabem. Então, orientação. Vamos orientar os nossos filhos. Vamos buscar fazer dinâmicas que possam mostrar para que serve cada parte do corpo, para quando é que aquela parte do corpo pode ser usada, para que não tenha uma educação sexual precoce, para que teus filhos não procurem se orientar através da internet, através de vídeos, através de coleguinhas. Né? Teve um caso, eu estava participando de um workshop, que a mãe relatou que a coleguinha dela, né, da filha dela de 8 anos, trouxe pornografia. Então isso acontece muito. Né? Tem crianças que estão vivendo coisas que não é para a idade dela, sem controle. E aí às vezes você está cuidando tanto dos teus filhos, você colocou uma redoma, né, de cristal aqui, alguma coisa para que nada acontecesse, mas o coleguinha do lado não tem o cuidado em casa e ele está trazendo coisas que não é para a idade. A criança vai saber por meio de quem? De alguém inexperiente, de alguém que não sabe, e aí vai dar curiosidade, ela vai tentar buscar coisas, ela vai achar que aquilo é proibido, mas ela vai querer. Então, a gente precisa prevenir enquanto há tempo. Né? Independente da idade do teu filho, falar sobre educação sexual não é induzir a fazer sexo, não é isso? Mas é prevenir para que algo pior não aconteça mais tarde. É a prevenção. Né? Fica a dica, se você quiser mais, tiver mais dúvidas, quiser continuação, porque é um assunto muito longo, a gente pode fazer outros vídeos, tá bom? Então, se inscreva no canal, né? O meu canal é um canal diversificado, onde eu falo de temas como violência, depressão, momentos com Deus, e
assuntos pertinentes à questão da sociologia, já que eu sou uma cientista social. Então, tem uma mescla de assuntos, você pode comentar, você pode compartilhar, né? Ativa lá o sininho, né? Dá um like e vamos que vamos, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Bye, bye.